Aê, 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 Peresgueles. Então aqui continuar nossas vesteaulas. Dessa vez atendendo assim a inúmeros pedidos, quase uns três assim. Vamos falar um pouco de equalização. Na verdade, não teve muito pedido assim, mas o pessoal às vezes pede uma coisa meio pronta assim. Ah, dá uma dica aí pra deixar o baixo legal, a bateria, o vocal, mas isso aí, mano, não tem receita na parada, né? Esse que é o lance. Você tem que aprender o que faz cada ferramenta, entender o que ela pode fazer pelo seu som e aí usar de acordo com o que você quer. Não é? Então a primeira lá de compressor já te deu uma ideia, apesar de compressor não ser assim, você tá começandão mesmo, né? Às vezes não vai ser uma ferramenta que vai dar muito assim, resultado muito aparente. Então hoje vamos falar um pouco do equalizador paramétrico, que esse aqui ele tem essa capacidade de torcer seu som assim. Você imaginar ele como sendo um pedaço de, sei lá, mano, de metal. É como se você estivesse forjando, assim, né? Por isso que tem a opção de Ford lá, né? Essa ideia da coisa. O equalizador paramétrico, além disso, você consegue fazer uns ajustes também muito precisos, numas frequências, sei lá, você consegue mudar, às vezes, uma nota do seu baixo, onde você gravou, o quarto lugar não tinha tratamento acústico, então com certeza alguma nota vai entrar em ressonância com o lugar, vai ficar mais alto que as outras. Isso daí, se está gravando no lugar sem tratamento acústico, é batata, batatinha quando nasce. Então aí você vai lá no seu equalizador paramétrico, vou dar um exemplo de uma aplicação aqui, e corrige só aquela nota. Né, isso aí seria a aplicação assim corretiva. Você pode ter uma aplicação criativa também, que é você pegar um som de alguma coisa e usar ele para uma outra totalmente diferente. Não é o que você vai fazer se você estiver gravando lá uma banda de jazz, né? E quiser trocar o som do bumbo. Tipo, aí não tem nada a ver, não. Mas eu já usei uma vez, sei lá, um som assim de um. Como é que chama? Tipo de uma zabumba para fazer o kick de uma música eletrônica. E daí eu mexi pra caramba no equalizador, deixei ele de outro jeito. E aí foi, né? Então você está inventando um tipo de música que não existe ainda, o que é muito mais legal, né? E falta hoje em dia quem faça isso. O pessoal fica tentando só fazer os estilos que já existem e tal. É legal, né? Tem o seu valor histórico, assim, mas é louco quando acontece uma coisa nova. Sei lá, inventaram há pouco tempo aí o dubstep. Foi louco isso, né? Não sou muito fã, mas se parar pra pensar por esse ponto, né? Eles fugiram daqueles estilos que já existiam e tentaram fazer uma coisa nova. Não sei se o equalizador foi bem a ferramenta lá, né? Mas no caso, pode ser também, tá? Você pode então, que nem a galera que usa muito sampler. Não sei se você conhece o trabalho aí do Amon Tobin. O cara tem discos inteiros que ele só usou pedaços de outros discos já gravados e foi alterando o som também com equalizador, não só com isso, lógico. Mas vai dar para vocês terem uma ideia, espero aqui depois desses vídeos, que normalmente demora, né? Vou falando um monte de coisa junto e acaba ficando muito longo assim. Daí é melhor quebrar em pedaços. Então aqui é o seguinte, ó. Olha quem chegou. E aí, gatinha. Chegou a gata pela janela. Então, ó. Aqui é o seguinte, eu estou usando aqui para esse exemplo o Reaper de novo, lógico, é o que eu acho mais da hora. Estou usando também o plugin que já vem com ele, que é o RIAEC, é esse equalizador paramétrico. Então, às vezes você já conhece um equalizador gráfico, um equalizador sem ser paramétrico. O lance do paramétrico é essa possibilidade que você tem de escolher qualquer frequência, não tem assim limitado, né? Às vezes você pega um equalizador de 30 bandas e tal. Esse aqui você pode pegar qualquer frequência mesmo. Então vamos lá, vamos apresentar o básico aqui. Vamos fazer de conta que você não manja nada.
Se você já manja, você pode pôr um comentário aí, dando uma dica pra nós que não manja tanto, não. Então vamos lá, ó. Tem aqui essas bolinhas, você tá vendo, né, ó? Ele tem, pra começar, porque você pode colocar mais 4 pontos aqui que você pode usar para mudar a equalização. E como vocês estão vendo aqui, ó, se eu pego aqui o 3, conforme eu ando da esquerda para a direita, ele muda a frequência que eu vou pegar com o equalizador, certo? Você já pode imaginar que se eu subir a bolinha vai aumentar o volume dessa parte, e se eu descer aqui vai fazer um corte. Então, antes da gente sair ouvindo coisa, já vamos entender aqui o brinquedo, né? Vamos entender, senão cafunde a cabeça. E se por acaso você tiver precisando de mais pontos aqui, né? Às vezes você foi lá, cortou o baixo aqui, deu um boost lá, tirou aqui, fez mais não sei o que, mas ainda tá faltando alguma coisa. Você pode vir aqui e colocar mais uma, clicando no Headband aqui, ó. E eu não sei se tem um limite não, mas vixe, você pode pôr bastante aqui, viu? Se um dia você estiver precisando de tantos pontos assim, meu amigo, talvez seja melhor usar 2 instâncias, né? Talvez, mas não, se você quiser, você vai botando aqui, ó, 12, 13, 14, vixi. Faz a festa do marreco louco aqui, não dá nada. Bom, como não vamos usar tudo isso, vou dar um reset, ele volta lá para as 4 bandas dele. E se você então já percebeu, aqui embaixo esses numerinhos indicam a frequência lá, ó, de 50 Hz até 20.000. E aqui no eixo vertical a gente vai ter os decibéis, os ganhos aqui. Então se eu erguer isso aqui mais ou menos até aqui, vejam lá 6 dB, né? 6 dB mostra aqui também, mas aqui você consegue até 36 dB de ganho e menos 120 de corte. Quer dizer, dá pra cortar bastante, né? Se você, ó, aproveitar que eu fiz isso aqui, se você clica 2 vezes em cima do ponto, você desliga ele, então ele não está afetando nada. Às vezes você quer fazer uma comparação, você fez lá um boost assim e quer saber se ficou, às vezes você fez 2, né? Você fez um assim, você quer ver qual efeito que só esse está fazendo, né? Lógico que se você dar um bypass aqui, ele vai cortar os dois. Então você vem aqui, desliga só essa banda, só esse ponto e faz então a comparação. Reset de novo. Beleza, então entendeu essa parte dos pontos? Cada um desses pontos aqui, ó, vai ter uma abinha correspondente aqui embaixo. Tá vendo? Tá, né? Então tá bom seu olho, hein? Aí é o seguinte, esse enable aqui você pode desligar por aqui também, dar o bypass aqui ou lá, dependendo da situação, né? Às vezes você tá aqui, quer desligar por aqui, desliga. Vamos falar dos tipos aqui, ó. Esses pontos podem atuar de formas diferentes, ó. Tem tudo isso aqui de tipos que ele pode adotar, se tornar, usar, personificar. Olha só que palavra bonita. Então, por exemplo, padrão, esse primeiro aqui vai ser um low shelf. Os do meio vão ser bend e o último high shelf. Low shelf, então ele vai fazer um corte nos graves low. Então se você nota aqui, ó, que a hora que você puxa, ele já faz essa curva que corta tudo que tem para baixo e ela é ajustável. Você pode de repente fazer um corte mais suave, né? Ó, assim, por exemplo, pensa como se fosse o corte aqui, ele vai vindo gradualmente, ou uma coisa mais, né, brusca, dependendo do que você quer. Esse é o low shelf. Então, quando você quiser tesourar frequências graves, você usa esse tipo de filtro e ele te permite um controle aqui, ó. Você pode ser brusco ou bem romântico, né? Assim, bem suave. Ah, que beleza, né? Tá? Quer cortar grave? Low shelf.
Vamos lá no outro extremo então para falar do high shelf, ó. Esse aqui faz a mesma coisa, só que como você já deve imaginar, em vez de cortar os graves, ele vai fazer a mesma coisa com os agudos. Você tem aquela coisa, a possibilidade de deixar suave, deixar brusco o corte, igualzinho o low shelf, só que aqui no caso estamos falando do high shelf pelos agudos. Então, o low shelf usa bastante assim, putz, você gravou um violão, vai mixar, tá, pegou bastante grave, você não precisa, normalmente, né, normalmente todo instrumento você vai cortar aqui, ó a dica, anote aí no seu caderninho, tudo que for abaixo de 40, meu, pode limar, a não ser que você queira derrubar prédio, que nem dizem por aí, né, nenhum instrumento precisa ter frequência tão grave, às vezes sai alguma coisa na gravação aí nessa área e só vai ocupar o seu headroom à toa. Então isso aqui é uma coisa que provavelmente você vai querer sempre fazer esse corte aqui para limar então qualquer coisa que não precise lá. Mesmo se for um baixo, tá, ó, para baixo de 40, até mesmo baixo, tá, a música inteira você pode meter um equalizador tirando esses subgraves aí. Mas vai, de repente no seu violão, você pode fazer um corte, né, até mais acentuado aqui, que não vai ter tão grave, mas você lima aquele excesso de grave. Mesma coisa com os agudos, vamos supor que, sei lá, você gravou o chimbal, ou então, o chimbal tá bom. E aí você acha que exagerou, quer cortar um pouco daqueles graves, ou então um vocal pode ser também, você tá achando que tem frequência aqui que não tá muito ardido no vídeo, você pode cortar aqui usando esse daqui, o high shelf. Bom, o tipo aqui é outro tipo, vamos falar de outro tipo, bend, que são esses do meio. Você vai ver que eles se comportam de maneira parecida tanto para cima quanto para baixo, só que eles vão cortar só a frequência mesmo, onde ele se localiza, né? Ó. Aquele lá pegava, se eu ligo esse aqui, vou até aqui, tudo que está à esquerda dele ele corta, o low shelf. Já o bend não, ele vai atuar só nessa posição onde tiver o ponto. Então, né, igual eu falei, você quer chegar numa nota aqui no meio, ou nessa parte do espectro, você usa um aqui, usa um aqui. Esse aqui é o tipo bend, então. Próximo tipo é o low pass, muito parecido com o low shelf que a gente já viu. Vamos colocar num aqui, ó, low pass, só que, aliás, parecido esse com o high shelf. Falei bobagem, confundi. Vamos ligar esse aqui do low shelf. Se eu ligar o 1 de novo, cadê o 1? Aliás, o 4, que ele está desligado aqui. E em vez de colocar high shelf, a gente põe low pass, quer dizer o seguinte: o shelf ele lima, né? E o pass ele deixa passar. Então o low pass vai deixar passar tudo que for grave. E quando você coloca um low pass desse, você não tem regulagem nenhuma. Se eu tentar ir para cima aqui, o corte dele não oferece aquela opção mais suave, etc e tal. Ele é só, você pode controlar um pouco aqui, a gente fala depois desse botão. Ele é só um limador mesmo. E para fazer parzinho com o low pass, quer dizer, deixa passar os lows, os graves, tem o high pass que vai deixar passar os agudos, ó. Então se eu coloco um aqui como high pass, ele corta tudo que for mais grave do que esse ponto. Sacou? Vamos ver. All pass deixa passar tudo. É uma coisa meio, talvez que você vai usar pouco, que é um botãozinho que não faz nada. Ele só fica morgando. Ele deixa passar tudo. Depois temos o Notch, que ele faz uma redução aqui, só reduz. Você não tem como dar ganho com o Notch. Então ele é específico, exclusivo da redução. Bend Pass, esse aqui ele deixa passar só o que tiver no ponto, né? Pass, sempre que for pass é o que ele vai deixar passar. Bend,
Como não é low, não é high, não é middle, porque você não sabe onde você vai colocar, é onde a banda estiver localizada. Se você colocar aqui, você vê que ele deixa passar só o que tiver entre esse ponto. Então é como se fosse o inverso, o negativo do high pass e do low pass junto. Mas ó, então é interessante isso aqui. Se você quiser dar aquele efeito de telefone pro som, ele vai limar as frequências todas ali. Só que ele não dá ganho nenhum aqui, ó. Posso mexer no ganho que você vai ver que ele não vai bandpass, então ele vai simplesmente limar tudo que não tiver embaixo do ponto. Bom, deixa eu ver, acho que estouramos de tempo até nesse vídeo. Nossa. E vamos deixar por aqui. No próximo vídeo, que já vai ser gravado agora mesmo, eu falo aqui dos outros controles e a gente começa a ouvir alguma coisa de verdade aqui, certo? Até já.